haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos aí na semana entre o Natal e o Ano Novo, semana de festa, semana de diferente, né, de quebra de rotina. A bem da verdade, esse ano foi um ano muito diferente, quebrou todas as rotinas da gente, mas graças a Deus, se você está aqui comigo agora, se estamos nesse ambiente de comunhão aqui, é sinal que a gente chegou até aqui. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Quantos, às vezes até queridos, muito próximos da gente, não tiveram a mesma sorte que nós, não é? E eu queria começar essa semana que antecede aí a virada do ano. Já estamos no apagar das luzes, né? Nos 43 minutos do segundo tempo do ano de 2020, já vislumbrando aí, a gente já pode sentir o cheiro, né, do ano de 2021 chegando na janela da gente aí. E eu queria orar agradecendo ao Senhor por a gente poder começar essa manhã aqui, essa semana, esse dia de segunda-feira, na presença de Deus, e pedir que o Senhor Deus venha falar comigo e com você, que o Senhor Deus venha nos dirigir, venha nos fortalecer, venha restaurar a nossa fé, venha nos colocar no eixo, no caminho reto, a fim de que a gente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que a gente possa prosseguir. Afinal de contas, o nosso destino ainda não é aqui, né? Nosso destino não é o 2021, nosso destino é muito mais, é eternidade. O 2020 é só uma passagem, o 2021, se acontecer para mim e para você, eu espero que esteja lá. Mas se não estiver, que nós estejamos na eternidade com o nosso Deus. Vamos orar, dedicando esse tempo aqui a Ele? Pai, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concedeu, por esse dia tão gostoso que podemos respirar, podemos, ó Pai amado, abrir os nossos olhos e ver a luz do dia, Senhor, pelo privilégio que temos de invocar o Teu nome, pelo privilégio que temos de sermos Teus filhos, ó Pai, de sermos, ó Pai amado, chamados pelo nome do Senhor. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, a Tua bênção repouse sobre cada um dos Teus filhos que agora congregam conosco aqui nesse ambiente virtual, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que se houverem 2 ou 3 no Teu nome, o Senhor se faz presente. E é no Teu nome que nós estamos aqui, ó Pai. É para a Tua glória que nos reunimos, que nos ajuntamos nessa ambiência aqui com toda reverência, com todo amor, ó Pai amado, do nosso coração, e com o pedido ao Senhor de que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu estou numa campanha pessoal, numa jornada pessoal, de ler todo o livro de Salmo nesse mês, nessa segunda quinzena de dezembro para cá. E quando a gente debruça nos Salmos, a gente é simplesmente reabastecido. E quando a gente tem esse hábito, esse dom de falar, aquilo que vem, a gente quer vazar. Aquilo que incendeia o coração, a gente quer compartilhar com os amigos, com os irmãos, com quem estiver disposto a ouvir. E como diz lá no Salmo 34, os mansos ouvirão e
se alegrarão. Eu queria ler com você aqui alguns versículos do Salmo 51, um Salmo de Davi, quando, a propósito da ida de Natã, o profeta Natã, foi a Davi e denunciou a Davi o seu próprio pecado. E Davi, então, o seu pecado de ter adulterado com Batseba, de ter engravidado Batseba, de ter tentado ali encobrir o seu pecado, fazendo com que Urias, o marido de Batseba, ele fosse dormir com ela. Ele estava na frente da guerra e ele chamou ele lá da batalha, do campo de batalha, para que ele fosse dormir com Batseba. E Batseba não, aliás, Urias não foi, e ele foi e mandou uma carta ao seu general para que colocasse Urias na frente da batalha quando estivesse na fase mais aguda, mais renhida ali. E aí foi feito assim, ou seja, Davi, ele adulterou, engravidou a mulher casada, mandou matar o marido dela e depois ainda trouxe para morar no palácio e ficou ali por 2 anos, como se nada tivesse acontecido. E como ele era o rei, nos bastidores todo mundo sabia da história, mas ninguém falava para afrontar o rei. Mas a afronta que Davi estava fazendo era contra o Senhor e contra si mesmo. E quando Natã vai e o denuncia, diz para ele: olha, Davi, havia um homem que tinha muito rico, que tinha muitas ovelhas, e esse homem tinha um vizinho muito pobre que só tinha uma ovelhinha, e aquela ovelhinha ele deitava no seu colo, ele comia da sua porção, bebia da sua caneca. E aquele homem rico, quando chegou um visitante, ele foi, invadiu a casa do homem pobre, roubou a sua ovelha e matou aquele homem. Davi disse: esse homem tem que morrer. E então Natã disse para ele: esse homem, Davi, é você? Ele disse: sim, sou eu. E aí ele escreveu esse salmo. Ele diz, olha, no versículo 1, eu quero ler com você somente até o versículo 6, porque, como eu disse, nosso intuito aqui não é trazer estudos bíblicos, o nosso intuito aqui é trazer uma meditação, e para que você, até porque o nosso tempo aqui não nos permite isso, para que você possa ser inseminado, para que a semente da palavra do Senhor possa encontrar guarida, lugar no seu coração, para que ela germine, ela cresça e frutifique na sua jornada nessa semana, em nome de Jesus. No Salmo 51, versículo 1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do teu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Vou ler até aqui, porque esse salmo fala muito comigo e fala muito com você. Quem de nós não tem uma história de pecado? Quem de nós não tem uma página de vergonha, de fazer o que não devia ser feito, ou de não fazer o que precisava ser feito, de omissão ou de ação tortuosa, de pecado. E o pecado é isso. O pecado, ele eu sempre falo nisso aqui porque se tem algo presente na minha vida e na sua vida, mais do que qualquer outra coisa, é o pecado. Como Davi, ele tinha essa consciência: eu nasci na iniquidade. A iniquidade é essa predisposição para pecar, é essa maldade latente na gente, quando você pensa mal de alguém, quando você deseja o que não é seu, quando você deseja cometer aquilo que desagrada a Deus, quando você imagina que é mais vantajoso fazer o que está latejando, aquilo que está pulsando dentro de você, do que o mandamento do Senhor. E aí, essa é a iniquidade. Eu nasci na iniquidade, eu não precisei ser treinado para pecar, eu já nasci expert nisso, eu já nasci doutor em pecaminosidade, podemos dizer assim. Você e eu, todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, o pecado, ele é muito impregnado na nossa natureza, e enquanto nós vivermos aqui, a nossa luta contra ele, ela será
diária, constante, insistente. Mas quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente se esquece, entre aspas, do pecado. Mas ele esfria o seu desejo na gente. Quando a gente esfria a nossa comunhão com Deus, esquenta a nossa atração pelo pecado. A cabeça começa a imaginar que podemos simplesmente achar definir o que é bom pra gente, eu é que sei, Deus parece que não entende muito de mim, eu sou diferente da raça humana, e aí a gente se cala, aí a gente vai fazer o que a gente queria, e Davi fez isso, e ele diz um pouco mais na frente aqui, que quando ele foi consertado pelo Senhor, ele haveria de ensinar aos transgressores o caminho do Senhor. E assim eu faço, e assim você também é chamado a fazer. Porque todos nós somos transgressores. E quando a gente alcança o perdão de Deus, não porque a gente foi melhor, não porque a gente é superior aos demais, mas simplesmente porque, pela sua infinita graça e misericórdia, nós fomos, vamos dizer assim, emparedados como Davi foi. Nós fomos constrangidos pelo amor de Deus, que vendo tudo em nós, ainda assim nos amou. Porque Deus não sabe da gente, não é por fofoca, não é por notícias lidas na internet, não é por alguém de fontes fidedignas que foram falar com ele. Deus viu, Deus vê, nós somos flagrantes para Deus. E quando nós temos essa consciência, é fato que o pecado produz em nós culpa. E tem muita gente que de repente pode estar vivendo uma vida de que se sinta inadequado para continuar a falar que serve a Deus, porque tem uma página de vergonha, tem uma página negra, uma página de constrangimento na sua história, na sua biografia. E Davi lutou por pelo menos 2 anos para tentar, pelas suas próprias artimanhas, pelas suas próprias malandragens, encobrir o seu pecado. Mas malandragem não encobre pecado. O que encobre pecado é o sangue de Jesus. E é ao contrário, é quando a gente coloca ele na luz. E foi o que Davi ensinou a mim, a você, nós, igualmente transgressores. Ele diz, olha, o Senhor, ele se compraz, na verdade, no íntimo e no recôndito, ele nos faz conhecer a sabedoria. Quando eu, de mãos dadas com o Espírito Santo, eu entro sem nenhum tipo de disfarce. Eu viajo para os compartimentos, para os porões da minha alma, onde eu imagino que tenha escondido alguma coisa, que eu tenha cometido algum pecado, quando tenha transgredido no secreto. O próprio Davi diz lá no Salmo 139 que para o Senhor as trevas e a luz são as mesmas coisas. Portanto, são a mesma coisa. Portanto, se eu, de mãos dadas com o Espírito Santo, eu olho a verdade, eu não nego a verdade em mim. Não é eu disfarçar, não é eu explicar, não é eu tentar justificar, eu tentar encobrir, eu tentar compensar. Ele diz, olha, o Senhor não está afim de sacrifícios, porque se o Senhor quisesse eu daria ao Senhor. Deus não está querendo compensação, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa das minhas boas obras para que ele seja mais Deus. Ele pode usar outra pessoa, ele pode, pela sua palavra simplesmente, ele pode atender ao necessitado. Mas quando nós entendemos a verdade do pecado em nós, ou seja, a gente chama pelo mesmo nome que Deus chama, a gente pega na mão do Espírito Santo, sim, com temor, com reverência. É isso mesmo, eu pequei, fui eu que pequei contra o Senhor, eu fiz o que era mal diante do Senhor. Não foi porque o pecado não é aquilo que está fora de mim, é aquilo que me habita. O desejo latente de pecar, ele é simplesmente atiçado por lá, mas eu só cometo aquilo que eu já queria, que eu já estava predisposto a fazer. Ninguém é tentado por aquilo que não o tenta. A gente só é tentado por aquilo que a gente deseja, pela nossa cobiça, diz a palavra do Senhor. E aí que a gente vai com o Espírito Santo de mãos dadas a Ele, e a gente olha a verdade dentro de nós, e é isso que o Senhor se compraz. Por quê? Porque o perdão já está dado para nós.
Já está oferecido, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, antes que houvesse você e eu, antes que houvesse a humanidade criada, antes que o ser humano fosse criado, antes que o mundo fosse criado completamente, o Senhor já havia providenciado o perdão em Jesus Cristo. Por isso, a gente não tem que ficar escondendo, a gente não tem que ficar buscando compensação, a gente tem que ir na verdade. E a mesma verdade que me confronta com a minha transgressão, a mesma verdade que diz que eu transgredi, é a mesma verdade que testifica do perdão de Cristo para mim. João disse: confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente caminha não é por aquilo que a gente se lavou. Quando eu era criança, a gente era assim, menino raiz, né? A meninada de hoje não pode nem pisar no chão, mas a gente brincava na terra, eu e meus irmãos, e a gente tinha macuco. Tem gente que nem sabe o que é isso. E eu me lembro que no final de semana minha mãe ia fazer faxina na gente. Minha mãe era meio assim, mãe raiz, né? Ela colocava a gente no tanque, pegava escova de lavar a roupa e passava nessa parte grossa do joelho, no dorso do pé, no calcanhar, para tirar aquela sujeira, daquela imundície, porque a gente não tinha condição de se lavar. A gente era criança e a gente não tinha aquela habilidade, nem a expertise de nos purificarmos, de nos deixarmos limpos. Assim também nós não temos a expertise de purificarmos-nos dos nossos próprios pecados. Nós precisamos da intervenção de Jesus e ela já foi dada. É por isso que Deus não tem prazer na nossa malandragem, na nossa... Não foi assim, foi a mulher que o Senhor me deu, aí a mulher, não, mas foi a serpente. Deus não está interessado em explicações dos nossos pecados. Foi por isso que Davi diz: quando eu entro, na verdade, no íntimo, ali eu descubro a sabedoria. Eu tenho a sabedoria de que o Senhor já estava com o perdão pronto para o meu pecado. Antes de eu pensar em pedir perdão, o Senhor já tinha providenciado. Ele não foi pego de surpresa. Eu não surpreendo a Deus. Deus não ficou abalado, impressionado demais com as feiuras da minha perversidade, por maior que tenha sido. Davi fez essas coisas horrorosas, mas você e eu potencialmente fazemos as mesmas coisas. Jesus disse que, por exemplo, nós ouvimos dizer que a gente não deve matar o nosso irmão, mas Jesus disse que todo aquele que odeia, ele é potencialmente assassino. Jesus disse que a gente tinha ouvido que a gente não devia adulterar. Jesus disse que todo aquele que olha com olhar impuro para uma mulher, no seu coração já adulterou com ela. Ou seja, o pecado dele está aqui, em mim e em você. Por isso que Deus quer de mim e de você verdade, porque Ele quer perdoar. Ele não quer passar vergonha na gente. Ele não quer destruir a gente, porque o pecado por si já nos destrói. Quer destruição maior do que você se sentir inadequado para estar na presença de Deus? E nele nós temos purificado, Ele nos dá roupas brancas, não é? Aquele mesmo que mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, é o mesmo que mandou os empregados darem sandálias novas para o filho que desperdiçou todos os seus bens, toda a sua herança na orgia, com as meretrizes, com as festas, e ficou pobre por isso. E às vezes é preciso da gente, sim, ter uma quebrada de cara, a gente passar um carão, para que a gente caia na real e a gente entenda que o Senhor não quer de nós a destruição, porque o que nos destrói é o pecado, não a vergonha de ter o pecado descoberto. Porque às vezes a gente imagina que o que vai nos destruir é os outros terem informação sobre o nosso pecado. A gente se preocupa muito com a nossa reputação, com aquilo que pensam da gente. E você está preocupado com o pecador pensando sobre você, porque todos pecaram. Todos pecaram. Não tem ninguém melhor que você, não tem ninguém melhor do que eu, não tem ninguém pior do que você, não tem ninguém, somos igualmente. O terreno diante da cruz, ele é plano. Não existe degraus, não existe hierarquia, não existe ranqueamento diante de Deus. Todos nós somos igualmente carentes da mesma misericórdia do Senhor. Portanto, se você tem vivido uma vida de
a culpa tem esmagado os seus ossos, como Davi disse aqui. Eu queria encorajar você a viajar para dentro de si, de mãos dadas com o Espírito Santo, e não fugir da verdade quando ela te encarar. Não ficar buscando álibis, inventando narrativas, buscando desculpas. Não, nosso pecado não é para ter desculpas, ele é para ser perdoado. E o perdão está completo na cruz, ainda que as pessoas falem. Porque quem vai te justificar na hora do que passar a régua, na hora do frigir dos ovos, é somente você e o sangue de Jesus, a marca do Cordeiro na sua testa. Porque, é claro, o mundo não vai perdoar. O ser humano não perdoa porque o ser humano que anda nas trevas não sabe o que é perdão. Ele imagina que é a sua reputação, é o seu currículo que o faz possuir algo, o favor de Deus. Mas o favor de Deus é de graça, é Jesus, é mediante a fé. Se a gente crê, a gente está perdoado. Ainda que as consequências aqui nessa terra possam ser de má falação sobre a gente, de má reputação, e daí? Não é a nossa reputação que nos salva, é Jesus Cristo. E aí a gente anda de cabeça erguida, não de nariz empinado, mas a gente anda de cabeça erguida, se sabendo perdoado, porque na cruz ele levou, ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós. E a gente é perdoado, não é para continuar na prática do pecado, porque João diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. A gente é perdoado para andar no caminho santo. E é essa a meditação que eu queria deixar para você aqui nessa manhã. Se você não precisa ser mais escravo da sua culpa. Você não precisa ser mais, reconcilie-se com o seu passado, levando o Espírito Santo de lá. Não é negando o seu pecado, é confessando. Mas na mesma medida em que a gente confessa, a gente enxerga o sangue de Cristo nos purificando de todo o pecado, porque Ele quer nos perdoar, Ele nos quer junto com Ele, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vamos orar? Quero orar por você que está enfermo, por você que tem aí algum parente, algum ente querido enfermo, para você que está com algum tipo de embaraço aí na sua semana, não é? Para que você possa ser abençoado no seu trabalho. Se de repente você está até de recesso aí, mas que você possa ser livre de toda ansiedade, de toda preocupação, de toda culpa, e que você possa andar leve, lavado pelo sangue de Jesus no caminho da santidade, porque foi para isso que você e eu fomos criados, para andarmos para a eternidade em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, por mais uma vez estarmos aqui, pelo Senhor nos ter permitido, ó Pai, estarmos diante do Senhor. Eu quero te pedir que a cura visite, Senhor amado, aqueles que estão enfermos, os nossos entes queridos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, alguns inclusive na UTI, ó Deus amado, o Senhor os conhece todos, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor visite a casa, Senhor, que está, ó Pai amado, a desarmonia tomou conta, Senhor, que os relacionamentos estão fraturados, quebrados, onde há intriga, onde há disputa, onde há ódio, ó Deus amado, que o Senhor venha trazer a paz, o perdão mútuo, ó Pai, a fim de que o Senhor reine, Senhor amado, onde há escassez, Senhor amado, que venha haver a provisão, Senhor, enfim, onde houver a necessidade, ó Deus amado, que o Senhor possa entrar, ó Pai, com o seu cuidado, de acordo com a necessidade, a especificidade dos teus filhinhos, porque a tua palavra nos assegura que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de reconciliação com o Senhor, uma semana, ó Deus amado, em que redescobramos, Senhor amado, a comunhão, a alegria da singeleza da tua presença no nosso dia. É que eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Estamos aí com a turma aí. Estou vendo aqui a Tati, a Cris, a Maria, a Regina, a Edileuza. Maravilha. Não deu para eu ver o resto aqui porque o óculos, né, estava assim meio embaçado. Mas eu quero dizer que amanhã, nesse mesmo horário, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.